Olá, meu aluno do Lei da Atração Turbinada. Esta é a última aula do módulo 1, essa é a aula número 7. Nesta aula você vai entender qual que é a diferença entre mente consciente, mente inconsciente e mente subconsciente. Isso costuma deixar um pouco de dúvidas com relação a essa diferenciação das mentes, então eu resolvi gravar uma aula especificamente para explicar esta diferença. Ok? Então, isso é muito importante você saber. Eu acredito que com essas 7 aulas você já vai ter uma base muito grande de todos os fundamentos do que é a lei da atração, para que aí sim, agora nos próximos módulos, eu comece a trazer um pouco mais de coisas práticas, ok? Trazer outros fundamentos também mais ligados aí à física quântica. Então, a partir do ponto aqui que eu vou avançando os módulos, o conhecimento vai se aprofundar cada vez mais. Então, essa foi a base, esse módulo. Vamos lá para a minha tela que eu vou te explicar então qual a diferença entre essas mentes e nós continuamos daqui a pouco também com uma atividade que eu vou falar isso na próxima aula e daqui a pouco então chegamos ao módulo 2, ok? Vamos lá. Ok, meu aluno do Lei da Atração Turbinada, já compartilhei a minha tela, então você vai entender aqui qual que é a diferença entre as mentes consciente, inconsciente, subconsciente e inconsciente coletivo. É importante passar essa informação porque nós vamos falar muito sobre as mentes nos próximos módulos. Então essa é a base para que você entenda o que vai ser passado lá na frente. Nós temos aqui os dois psicólogos principais que falaram sobre isso, Freud e Jung. Tá? Em algumas coisas eles são semelhantes, em outras eles se diferem em algumas questões de suas linhas de pensamento, mas eu vou trazer aqui um resumo disso, tá bom? Então, a primeira mente que nós temos que entender é a mente consciente. A mente consciente é aquela que nós temos consciência. Nós sabemos exatamente o que está acontecendo, né? Eu tenho percepção, eu consigo ver, eu consigo sentir, eu consigo palpar. É o que eu realmente tenho consciência do que me está acontecendo. São as coisas que eu sei que eu estou fazendo naquele momento e que eu estou realmente atento. É muito fácil de identificar aquilo que está no consciente, porque eu tenho percepção, eu estou fazendo isso. É claro que tem hábitos nossos que nós fazemos sem perceber, e isso já é do inconsciente, tá bom? Então, o consciente é o pensamento da própria pessoa, aquilo que ela realmente tem ciência que ela está raciocinando. Então, esta é a mente consciente. Depois da mente consciente, nós temos a mente inconsciente, que é o oposto, né? Se o consciente é o que nós temos consciência, então o inconsciente é aquilo que nós não temos consciência, ou seja, nós não temos percepção. E é aí que moram, por exemplo, a origem de nossos traumas, medos, vidas passadas, bloqueios. Você deve estar vendo aí na sua apostila, tem um desenho aí que explica, como se fosse realmente o iceberg, onde ali no fundo você vê, que tudo que está ali para baixo, naquela pontinha que é o consciente, lá para baixo está o inconsciente, O consciente representa em torno de 5%, tá? E o inconsciente representa 95% daquilo que nos acontece. Então é uma diferença bem grande. Por isso que muitas vezes não é só aquilo que nós escolhemos que define a nossa vida, mas aquilo que nos acontece a nível inconsciente, e aí que vem a nossa escolha a como reagir com relação a isso. Isso mostra que nós não temos controle de tudo que acontece na nossa vida. Eu poderia até ir mais além aqui, falar do lado espiritual disso, mas por enquanto eu estou usando realmente os conceitos da psicologia que Freud e Jung definiram, ok? Depois eu vou ter a mente subconsciente. Ela ficaria como se fosse um intermediário entre o consciente e o inconsciente e o consciente. Claro, se você quiser saber mais a fundo, tá? Eu não sou psicólogo formado para te falar sobre isso. Estou te passando aqui o que você precisa saber em termos de lei da atração. Então, o subconsciente ele vai ficar como se fosse um intermediário, ele está no meio disso. Um exemplo do subconsciente é a memória. Quando eu te pergunto alguma coisa, qual o seu número de telefone, por exemplo, você tem que acessar uma informação. Ela está um pouquinho ali embaixo. São memórias.
algumas fantasias, alguns desejos. Essa questão do subconsciente ela é muito importante. O subconsciente realmente ele é extremamente programável. Tá? Ele fica nesse meio termo. Não dá para a gente definir exatamente a questão do que é inconsciente e subconsciente. Por quê? Algumas teorias da psicologia diz que é praticamente a mesma coisa. E é por isso que a gente confunde. Até eu mesmo, sem perceber, às vezes eu falo consciente, às vezes eu falo inconsciente, subconsciente, e algumas vezes parece que realmente é a mesma coisa, porque a diferença é muito pequena. Mas, teoricamente, aí, só para você entender a diferença, o subconsciente ficaria meio que no meio disso. Tá? E aí que você pode programar, né, uma pessoa, né, você pode se programar através de histórias, mensagens subliminares, hipnose, né? Por isso que televisão, por exemplo, as músicas que nós ouvimos, aquilo que nós nos sintonizamos, tem realmente um forte impacto sobre nós, porque o subconsciente ele armazena algumas informações que talvez você não teve consciência quando você estava assistindo um programa de televisão, por exemplo, e você dorme, tá? Mas algumas informações estão sendo absorvidas e indo direto para o seu subconsciente. É daqui que a gente vai também trabalhar nos próximos módulos exercícios de reprogramação mental. A gente vai trabalhar aqui porque no subconsciente eu ainda consigo mexer, eu ainda consigo trabalhar em cima disso. Já o inconsciente é mais profundo, entraria, por exemplo, vidas passadas, tá? Claro, mesmo que você não acredite, mas aqui no que eu estou te passando, né, poderia entrar também uma questão até mesmo espiritual. Claro que pela psicologia não vão falar nada disso, mas o inconsciente ele é muito mais profundo, entram questões mais fundos, né? Entram bloqueios, coisas que estão muito fortes lá, talvez de vidas passadas, coisas que realmente são mais profundas. O subconsciente, então, eu posso trabalhar com histórias, com hipnose, para reprogramá-lo. E aqui também alguns dos nossos hábitos, né, algumas das nossas atividades, eu consigo trabalhar em cima disso, reprogramando o subconsciente. Quando a gente melhora, né, o que está programado no subconsciente, a pessoa começa a ter outro tipo de resultado. Geralmente, né, se reprograma da forma correta, a pessoa muda para melhor. E o psicólogo Jung definiu também um conceito bastante importante, que é o inconsciente coletivo. Até aí nós falamos do indivíduo, do seu consciente, inconsciente e subconsciente. Jung foi mais além e falou do inconsciente coletivo, que são informações que estão presentes em todas as pessoas, que nós chamamos da psique humana, que é comum aos seres humanos. Então, esse inconsciente coletivo está ligado a um determinado grupo de pessoas. O que um grupo pensa a respeito de uma determinada coisa? Quais são os paradigmas de um planeta, de uma região, de uma cidade ou de um país? Então é aquilo que a maioria pensa, forma um inconsciente coletivo. Então é um conjunto de pensamentos que é predominante. Aí às vezes você pergunta, né? Será que todo pensamento que eu tenho, será que realmente é meu? Ou eu sem perceber estou sendo influenciado pelo inconsciente coletivo? Às vezes você começa a pensar o que acontece? Imagine que tem 10 pessoas à sua volta. As 10 pessoas começam a pensar em tragédia, começam a falar mal dos outros. Daqui a pouco esses pensamentos, não que você vai aceitá-los, mas você vai ter uma tendência muito grande, e se você não parar para perceber, daqui a pouco você também está falando de coisas negativas. Então, por quê? Porque existe uma interligação energética, que é o inconsciente coletivo, né? Falando aqui quanticamente, nós estamos todos interligados, né, pela onda. Então aqui entra esse conceito do inconsciente coletivo, que é importante que você entenda. A própria espiritualidade, os espíritos se comunicam conosco através de pensamentos. Muitos pensamentos nos são sugeridos, nossos guias, nossos mentores se comunicam com nós através da nossa intuição. Né, falam conosco, e a própria espiritualidade entre ela também se conversa. Então nós podemos aqui ir mais além, né, dizer que tanto coisas positivas quanto negativas, aí depende da sua sintonia, depende da sua frequência vibratória, para definir com que tipo de espíritos ou pessoas que você vai se sintonizar. Então o inconsciente coletivo é extremamente importante, porque você precisa ficar atento e entender: será que esse pensamento realmente é meu? Ou às vezes você está sendo influenciado
por uma ideia negativa. Então é uma questão de você começar a questionar, e quando você perceber que, opa, esse pensamento aqui não é meu, né? Você começa a falar mal, de repente começa a criticar, falar mal de política, começa a pensar em tragédia, né? Porque às vezes você está muito ligado àquela questão sem perceber, ou é um pensamento sugerido pela maioria, né? Então, às vezes, por exemplo, se existe um paradigma, uma coisa que é muito forte naquele grupo de pessoas, né? De repente, um grupo de pessoas que quer guerra, que quer morte, você vai sentir essa energia. Mas quando nós vamos nos iluminando, nós conseguimos apenas sentir, né? Nós conseguimos entender que ali tem uma nuvem, mas a gente não escolhe conscientemente não absorver aquelas informações. Com o tempo que você vai se iluminando, você vai aprender, você vai sentir que a energia de um ambiente, por exemplo, está muito pesada, que a energia do país, em alguns momentos, fica muito pesada, de repente algum fato que acontece, mas você pode escolher conscientemente se envolver, né, ou não. Então, por isso que é importante você tomar consciência do que é o inconsciente coletivo. Tá? Algumas observações a respeito disso. Deixa eu fechar aqui, só para nós concluirmos essa aula. Tá? Então, você vai falar assim, Bruno, o que é consciente, será que vira inconsciente, ou o que é inconsciente vira consciente? Como que funciona essa interação? Então, ocorre uma interação. Tá? Algumas vezes, algumas informações que estão lá no inconsciente ou do subconsciente pode vir para o consciente, sim. Tá? Algumas vezes, algumas memórias, através de alguns exercícios, reprogramação mental, reprogramação vibracional. Quem já fez alguma iniciação espiritual, algum processo de limpeza baseado em física quântica, eles trabalham muito forte essa questão de trazer para o seu consciente os seus traumas, bloqueios, para que você tome percepção e que você limpe eles definitivamente. Temos vários processos na física quântica que trabalham através disso, né, fazendo catarses energéticas. Vou falar sobre isso depois. Então, isso realmente é muito comum e acontece. Outra questão, né? A pessoa, de repente, ela toma a percepção que ela tinha um hábito X ou Y, que era um hábito destrutivo, só que ela não percebia. Era uma coisa que ela fazia sem perceber. Então, quando eu trago isso para o consciente, com o tempo, a pessoa começa a se observar mais porque ela fazia aquilo, mas não percebia, ou não tinha noção que aquilo era um hábito destrutivo, ela se liga, ela fica atenta, ou seja, quando ela está atenta, ela traz aquilo para o consciente e ela consegue, deliberadamente, consegue mudar esse hábito. Isso é muito importante. E também, muitas vezes, por um exercício, eu consigo também programar o meu cérebro, né, de fora para dentro, trazer uma informação de consciente, mas que em alguns momentos em que eu não presto tanta atenção, algumas coisas também entram lá direto no subconsciente. De repente você assiste uma palestra, naquele momento que você perde um pouquinho o foco, perde um pouquinho a atenção, entra uma informação lá direto no seu subconsciente. Por isso que é importante nós escolhermos com o que nós vamos nos sintonizar. Ou seja, dormir com a televisão ligada, ouvir músicas, deixar tocando músicas que não são de boa vibração, isso vai ter uma certa influência sobre você. Uma outra questão também, né, que mais no sentido espiritual, é quando a pessoa ela vai se recordando das suas qualidades divinas, ela vai se lembrando de quem ela é. Porque lá no inconsciente, isso aqui já é uma teoria minha do Bruno, que eu tenho pesquisado, lá no inconsciente está toda a sua memória de quem você é de verdade, ou seja, das suas qualidades divinas, o seu Deus interior, né? Está ali armazenado no seu inconsciente, porque nós temos uma informação de quem nós somos, no sentido do quem é o meu eu superior. Ele está ali. E isso também pode ser trazido à tona e pode vir para o consciente para que eu cada vez mais vá me recordando de quem eu sou, porque nós já temos a prosperidade, nós já temos o amor dentro de nós já temos tudo, só que nós nos esquecemos, decorrente de alguns fatos que ocorreram, coisas que foram acontecendo, informações, experiências que nos levaram a nos esquecer, né, de quem nós éramos. Então nós fazemos esse caminho de volta, vamos dizer assim, de nos lembrar quem nós somos. Então, essas são as quatro mentes, vamos dizer assim, consciente, inconsciente, subconsciente, inconsciente coletivo, para que você possa entender aí
mas lá na frente vou falar muito de reprogramações, de ressignificação de crença, vou falar de PNL, de coaching, então é importante que você entenda esses conceitos. Tá bom? Então acompanhe também na sua apostila, baixe a apostila aí que também explica um pouco mais sobre isso. Ok? Um grande abraço.